Paz do Senhor, irmãos e irmãs. O meu nome é Ana Heloise e hoje estaremos aprendendo sobre o tema O Falso Profeta. Desde já eu peço que você deixe seu like e se inscreva no canal. Tchau, tchau e fiquem com a explicação. A paz do Senhor Jesus esteja convosco que está me assistindo neste momento. Como a nossa amada irmã Anne já falou, o tema que vamos abordar nesse vídeo vamos aprender neste vídeo, através da Bíblia Sagrada, sobre o falso profeta, assim como a nossa amada notificou. E quando eu falo do falso profeta, não estou me referindo aos falsos profetas do Antigo e do Novo Testamento. Não, quando falo do falso profeta, estou me referindo à besta que subiu da terra. É sobre essa besta que subiu da terra que vou abordar aqui nesse vídeo. Quando falo da besta que subiu da terra, amados, o que vamos aprender sobre os pontos principais neste vídeo aula? Primeiro ponto é: por que subir da terra? Segundo, essa besta ela tinha 2 chifres. O que significa esses 2 chifres? Terceiro, essa besta ela parecia um cordeiro. E quarto, ela falava como o dragão. Outro assunto que vou abordar também aqui sobre essa besta é sobre o poder desse falso profeta, que a Bíblia descreve claramente o poder desse falso profeta. Primeiro, observamos que esse falso profeta, ou essa besta que subiu da terra, ela exerce todo o poder da primeira besta que subiu do mar. Se você assistiu o vídeo que comentei sobre o anticristo, você vai ver a explicação que dou lá. Se você não assistiu ainda, assista aí para você aprender um pouco mais sobre essa besta que subiu das águas. E essa besta que subiu da terra, ela vai exercer poder da besta que subiu das águas, ou seja, do anticristo. E o segundo ponto aqui sobre o poder do falso profeta que vamos aprender é a ordem que ela dá ao povo para adorar a imagem da primeira besta. E o terceiro e último ponto que irei abordar aqui é o poder que esse falso profeta tem de dar espírito de vida a essa imagem que ela mesmo criou. Então, vou abordar aqui esses 7 pontos, não perca, e vamos aprender um com o outro através da Bíblia Sagrada. Falso profeta. Quando falo do falso profeta, falo obviamente, como já notifiquei, dessa besta que subiu da terra. E como base para o nosso aprendizagem, eu gostaria que você lesse comigo. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Apocalipse, capítulo 13, versículo de número 11. Como texto base para o que vou verbalizar aqui para vocês. Apocalipse capítulo 13, versículo 11 diz assim: E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres, semelhantes aos de um cordeiro, e falava como o dragão. Como eu já notifiquei, amados, a primeira besta subiu do mar, e essa segunda subiu da terra. A primeira que subiu do mar é Apocalipse capítulo 13, versículo 1. E essa aqui é abordada no versículo de número 11 do mesmo capítulo. Quando nós analisamos sobre a primeira besta que subiu do mar, a segunda besta que subiu da terra e o dragão, escrito em Apocalipse, a gente vê a trindade satânica, que é uma imitação da Trindade Santa. O dragão é Satanás, que imita Deus Pai.
a besta que subiu das águas, que é o anticristo, ela imita Jesus Cristo, e a besta que subiu da terra, ela imita o Espírito Santo de Deus. Então a gente vê aqui a trindade ímpia, satânica, maléfica, imitando as coisas de Deus. E a gente vamos ver nesse estudo aqui uma imitação satânica das coisas de Deus para persuadir ou para enganar as nações. Então, amados, primeiro ponto que irei abordar aqui sobre essa besta que subiu da terra, que é o falso profeta. Por que subir da terra? Eis aí a pergunta, por que subir da terra? O porquê da terra, primeiro fator é porque indica que é um ser humano, literalmente falando, é um ser humano. Alguns teólogos afirmam que o subir da terra é uma alusão vindo do submundo, ou seja, uma criatura maléfica que vem do Hades, do inferno. Mas, exegeticamente, essa visão teológica cai por terra, não se enquadra no contexto, exegeticamente falando, não se enquadra. Então, essa besta que subiu da terra, primeiro ponto é porque o primeiro fator é porque é ser humano, literalmente, saiu da terra porque é ser humano. E segundo ponto, por que subiu da terra essa besta? É porque ela vai surgir da igreja, de uma igreja religiosa. Ela se levantará no fim dos tempos. E que igreja é essa, irmão? Você pode ficar se perguntando aí. Eu, com base teológica, do meu ponto de vista teológico, a igreja será a Igreja Católica Romana. Ou seja, essa besta que vai se levantar dessa igreja do catolicismo romano é um Papa que estará em atividade nos dias do reinado do Anticristo. Teologicamente, eu defendo essa tese, que essa besta que subiu da terra é um dos papas que estará em atividade no fim dos tempos, junto, coligado com o Anticristo fortemente, corpo, alma e espírito. Então, por que subir da terra? Porque ela vai sair da igreja e vai disseminar, expandir toda a heresia possível para persuadir e enganar as nações com as suas heresias. Então, esse aí é o significado de subir da terra. Você pode analisar que o anticristo, a primeira besta do capítulo 13, o versículo 1 de Apocalipse, subiu das águas, ou seja, foi tirado das nações, veio das nações, um gentio, um pagão. As nações, quando se refere aqui, se refere a gentios, a pagão. Então, ele vai vir de multidões gentia, vai vir do povo. Então, essa outra subiu da terra, porque vem de uma igreja, como já notifiquei para você. Observe que essa besta escrita aqui, nesse versículo 11, ela tinha 2 chifres. E o que significa esses 2 chifres? Biblicamente, na simbologia, chifre simboliza poder, força ou defesa. Nós encontramos como base disso que eu estou falando em Salmos 18, versículo 2, no mesmo livro de Salmos 22, versículo 1, 75, versículo 10 e 89, versículo 7. Também em 132, do Salmo 132, e versículo 17. Também está escrito que chifre simboliza poder, força e autoridade. Também em Lamentações, capítulo 2, versículo de número 3. E também em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 10. Também em Ezequiel, capítulo 29, versículo 1. Então é uma vasta referência concernente à simbologia de chifre. E esses 2 chifres aqui, desse cordeiro, ou dessa besta que subiu da terra, que parece um cordeiro com 2 chifres, simbolizam o poder que ela vai ter, a autoridade que ela vai ter, e principalmente na ação religiosa. Essa besta, esses 2 chifres, denota uma alusão ao poder religioso, tanto no clero romano, mundialmente,
quanto até mesmo sobre Israel, a religião judaica e todo o cristianismo nos finais dos tempos. Então, esses dois chifres simbolizam isso, poder, que é esse falso profeta vai possuir no final dos tempos. Por que dois chifres também? Simboliza esses dois chifres a autoridade menor que ela vai ter abaixo do anticristo. Você pode observar que no versículo 1 do capítulo 13 de Apocalipse, a besta que subiu das águas, ela tinha 10 chifres, e a besta que subiu da terra, essa a qual nós estarei comentando, ela tinha 2 chifres. Então isso simboliza o poder menor do que o anticristo. O poder que o anticristo vai ter sobre essa besta é inferior, ou seja, é superior, melhor dizendo. Então, por isso que ela tem 2 chifres, e o anticristo vai ter um poder maior. Esse é o significado dos 2 chifres, escrito aqui sobre essa besta que subiu da terra. Outro ponto é que essa besta que subiu da terra, ela parecia um cordeiro. Qual é o significado disso aqui no livro de Apocalipse? É bem verdade que essa besta não tinha nada de cordeiro, e sim de dragão. Esse parecer como cordeiro simboliza um fingimento, simboliza uma falsa mansidão. Esse é o verdadeiro significado. Um falso amor. Esse falso profeta, no princípio dos 3 anos e meio, ele vai ser solícito, ou seja, atencioso, cuidadoso, caridoso, com as palavras eloquentes, lindas e aceitas, vai ser aceita por muito. Então esse significado de parecendo como cordeiro simboliza esse fingimento, uma capa de amor. Esse é o significado de parecer como cordeiro. O outro ponto que devemos observar nesse falso profeta é que ele falava como o dragão. Você pode observar que é a última palavra que fala sobre esse versículo que lemos como texto base. E falava como dragão. Esse falso profeta, amados, ele falava como o dragão. Por que como o dragão? O que significa isso? Falar como o dragão aqui significa concordar com as atitudes e as ações do anticristo e de Satanás. Então, falar como o dragão é ser condizente com os seus erros, com a obra maléfica. Ele primeiro se esconde nos 3 anos e meio, a falsa paz, ele vem com aquela mansidão, prosperidade, eloquência. Você vai analisar no vídeo que falei sobre o anticristo, o poder do anticristo e a sua vinda, a qual eu expliquei lá passo a passo. Então, os 3 anos e meio vai ser assim, como cordeiro. Por que como cordeiro? Porque é uma imitação de Deus, das coisas de Deus. Ele não vai vir com cara feia, show, não, de forma alguma. Então ele vai vir como um cordeiro, mas falava como o dragão. Ou seja, depois dos 3 anos e meio ele vai mostrar verdadeiramente quem ele é. Um falso profeta, um herege, verdadeiramente uma pessoa personificada de Satanás. Então esse é o significado de falar como o dragão. Segundo ponto que quero abordar aqui, amados, é sobre o poder desse falso profeta. Quando eu falo do poder desse falso profeta, eu gostaria que você me acompanhasse com a leitura da Bíblia, em Apocalipse capítulo 13, o mesmo capítulo 13, e o versículo de número 12. Vamos ler junto. Observe que essa besta,
descrita aqui no capítulo 13, versículo 12, ela exerce todo o poder da primeira besta na sua presença e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. Versículo 12 de Apocalipse, capítulo 13. Observem, irmãos, que o poder desse falso profeta é uma coisa sobrenatural. Esse poder virá de Satanás e não do anticristo. Devemos entender isso. Virá do próprio Satanás e não do anticristo. Observe que a função da segunda besta é fazer que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, ou seja, a função dela é fazer que os habitantes da terra, os que vão ficar no arrebatamento, os que vão ficar, não vão subir. Então, a função dessa besta é fazer que os habitantes da terra adorem o anticristo. Essa é a função. Devemos observar também que a segunda besta, a qual estou comentando, estava pronta quando a primeira, ou seja, o anticristo, foi morto e volta à vida. Assim a segunda besta fará com que todos adorem o anticristo. É interessante que o anticristo, como é uma réplica falsa de Jesus, Jesus morreu e ressuscitou, irmãos. Então o anticristo também vai morrer e vai ressuscitar falsamente para enganar multidões. Então muitos vão seguirem, vão ser persuadidos, iludidos pelo falso profeta para adorar o anticristo como se fosse o Messias. No versículo 13 do mesmo capítulo de Apocalipse faz grandes sinais de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens. Observe o poder sobrenatural que Satanás vai dar para esse falso profeta. Poder esse que até fogo faz descer do céu à terra, para enganar multidões. E esse fogo aqui, amados, escrito, não é um truque falso, não é símbolo, não. Verdadeiramente é literal. Será um fogo literal. Então, ele fará esses sinais pelo poder de Satanás, milagres enganadores, amados, que imita os milagres de Elias, que imitam os milagres de Eliseu, que imita esses sinais também, são tudo para imitar as coisas de Deus. Esses milagres, irmãos, também vai imitar as duas testemunhas escritas no capítulo de número 11 de Apocalipse, porque as duas testemunhas também vão ter este poder de Deus para orar e descer fogo do céu e prejudicar alguém que queiram ferir eles. Então, esse falso profeta vai vir dessa forma, com a eloquência tremenda, para persuadir os moradores da terra. Os profetas ficaram famosos por Deus aderir esse poder a eles para glorificar a Deus. Então, o falso profeta também vai ficar famoso com esses sinais que Satanás vai entregar para ele fazer enganar a muitos. Do princípio ao fim, o inimigo sempre tenta imitar as coisas de Deus. Esta é a função dele, imitar as coisas de Deus. Aí fica aí, irmãos, alguns cristãos que já vi e ouvi falar que Satanás não tem poder, ele tem força. Engano seu, meu irmão, ele tem poder. Tem poder para se transformar no que ele quiser, para descer fogo do céu, para fazer muitas coisas. Não se engane, ele se transforma até em anjo de luz para enganar os escolhidos, os fiéis. Então ele tem poder sim. Agora, todo o poder está com o Todo-Poderoso. O inimigo ele tem um poder limitado, até onde Deus quer e permite. Mas ele tem poder sim.
Outro fator, amados, é que vamos ler aqui no versículo 14 e 15 de Apocalipse, do mesmo capítulo 13, é o poder desse falso profeta que ele tinha sobre si. A função dele era: engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, ou seja, do anticristo, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta, ou seja, a imagem do anticristo, da primeira besta. Então essa ordem para adorar essa estátua em honra à primeira besta, isto é, amados, um insulto ao segundo mandamento de Deus Pai, que está escrito em Êxodo, capítulo de número 20, versículo 4 a 6. Isto é um insulto ao mandamento de Deus, que o anticristo, junto com o falso profeta, vai fazer. Isto é um insulto à divindade. E esta imagem, amados, refere-se a uma réplica do anticristo, que está relacionada ao trono que ele irá erguer durante o abominável da desolação, que Mateus escreve. Está escrito em Mateus capítulo 24 e o versículo de número 15. Este é o cumprimento de Mateus. O abominável da desolação vai se cumprir quando o falso profeta exigir colocar essa estátua lá e o povo vão adorar. Então, cumprir-se-á no fim dos tempos isso que eu estou falando aqui. Ou seja, vai se cumprir na metade da grande tribulação, quando ele romper o acordo que ele fez com Israel. Israel, nesse período, ele vai estar oferecendo os seus sacrifícios, como no Antigo Testamento. Esse acordo vai ser quebrado. Ele vai cortar todos os sacrifícios e vai exigir que os judeus o adorem. Dessa forma, quando se completar os 3 anos e meio. Isso, obviamente, vai ser concluído no novo templo que vai ser feito em Jerusalém, no lugar do antigo templo. Isso nos lembra, irmãos, a passagem de Nabucodonosor, que fez uma estátua e exigiu que o povo a adorasse. E Nabucodonosor, aqui se encaixa perfeitamente como um tipo do anticristo. Isso nos lembra não só Nabucodonosor, como a maioria dos imperadores exigiam adoração, se denominavam deuses. Então o anticristo vai ter essa arrogância, essa petulância demoníaca, junto com o falso profeta, para exigir ser adorado. E vai erguer essa estátua lá no templo de Deus. E o último ponto que eu quero falar aqui é sobre: e foi-lhe concedido que desse espírito à imagem dessa besta, para que também a imagem da besta falasse. Olha que poder sobrenatural, irmãos. Coisa do demônio, verdadeiramente, um poder sobrenatural maléfico. Concernente a isso que eu estou falando, irmão, o inimigo, ele tem poder para isso? Sim. Você pode observar, segundo a história, os sacerdotes egípcios, eles gozavam, irmão, da fama de serem capazes de conferir fôlegos às imagens, os macumbeiros do Egito. Você pode observar que tudo que Moisés fazia, eles faziam também. Porque o inimigo, ele é um imitador, como já notifiquei, um imitador das coisas de Deus. Então eles eram famosos. E na Idade Média, quando a gente estudamos uns assuntos extra-bíblicos, na Idade Média, irmãos, muitos testemunhos verídicos, viu? Que nessa Idade Média, a imagem de Maria, da Igreja Católica, essa imagem nos lugares de peregrinação,
elas falavam, choravam e realizavam milagres. Segundo a história da Idade Média, afirma isso, que as imagens faziam tudo isso, irmãos. Então isso é um poder que vem do diabo para persuadir e trazer a fé das nações para si e esquecer do verdadeiro Deus. Então o inimigo tem poder para isso? Sim. Quando a gente estuda também sobre Simão, o mágico, que está escrito em Atos, capítulo 8, versículo 9, aquele Simão, a história esta bíblica, irmão, afirma que ele também, ele orava e fazia com que as imagens falassem, chorassem. Então, amados, não é diferente com o falso profeta. Ele vai fazer tudo isso. Essas magias negras, essas artes mágicas. Então, tudo isso, irmãos, nos traz lembrança do passado, de como será efetuado no final dos tempos sobre esse falso profeta. Então, amados, fica aqui a dica. Eu creio que você aprendeu muito aí sobre esse falso profeta. Fica com Deus, viu? Desde já quero lhe agradecer a sua paciência por assistir esse vídeo. E não perca, se inscreva aí no canal, que estarei gravando vídeos escatológicos esclarecedores para tirar as suas dúvidas. Amém? Fica com Deus. Que Deus abençoe mais e mais você e sua família. Amém? Gente, o vídeo de hoje terminou, mas depois de amanhã tem mais. Fiquem ligados e que chegará mais um vídeo depois de amanhã. Fiquem ligados que depois de amanhã chegará um novo vídeo, um tema novo. Fiquem ligados.